Lisboa é uma cidade cheia de atrações, mas quem visita a capital portuguesa não pode deixar de explorar seus arredores. Existem lugares incríveis que podem ser conhecidos em um bate-volta, perfeitos para quem quer aproveitar ao máximo a viagem. Olá, viajantes! Bem-vindos ao nosso canal Viagens e Aeroportos. Hoje vamos explorar 5 destinos incríveis que você pode visitar em um bate-volta saindo de Lisboa. Prepare-se para conhecer Cascais, Sintra, Cabo da Roca, Fátima e Óbidos. Vamos te mostrar as atrações imperdíveis, como chegar até lá e como se locomover em cada lugar. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Sintra, um conto de fadas na vida real. A apenas 30 quilômetros de Lisboa, Sintra é um dos destinos mais mágicos de Portugal. Patrimônio Mundial da Unesco, a cidade é conhecida por seus palácios deslumbrantes, jardins exuberantes e uma atmosfera romântica que atrai turistas do mundo todo. Como chegar? De trem. Pegue o metrô Linha Verde e desça na estação Rossio. Ao sair do metrô, siga as placas para a estação ferroviária de Rossio. Pegue o trem da linha de Sintra com destino final em Sintra. A viagem dura cerca de 40 minutos e é a forma mais prática de chegar. De carro, o trajeto leva cerca de 30 minutos, mas não recomendo dirigir, pois o estacionamento na cidade é difícil e as estradas são estreitas. Vou deixar os links na descrição do vídeo com os sites das empresas e horários dos transportes. Como visitar as atrações? Assim que chegar na estação de Sintra, você pode pegar o ônibus turístico Scoturb 434, que faz um circuito circular pelas principais atrações da cidade. O bilhete dá direito a subir e descer quantas vezes quiser. Se preferir uma experiência mais exclusiva, pode contratar um tuk-tuk na entrada da cidade, ou usar táxis e aplicativos de transporte. Para quem gosta de caminhar, dá para explorar o centro histórico a pé, mas os palácios ficam em áreas mais elevadas e podem exigir um esforço maior. O que fazer em Sintra? Palácio da Pena, o mais famoso de Sintra. Sua arquitetura colorida, misturando estilos gótico, manuelino e mourisco, é simplesmente deslumbrante. A vista lá de cima é de tirar o fôlego. Castelo dos Mouros, um castelo medieval em ruínas com uma vista panorâmica incrível. Ótima opção para quem gosta de história e belas paisagens. Palácio Nacional de Sintra, localizado no coração do centro histórico, é conhecido por suas 2 chaminés icônicas e seus interiores riquíssimos, que mostram como viviam os reis portugueses. Quinta da Regaleira, um dos lugares mais fascinantes de Sintra. Seu destaque é o Poço Iniciático, um túnel subterrâneo em espiral cheio de simbolismo. Centro Histórico de Sintra, perfeito para passear e provar o famoso travesseiro de Sintra, um doce típico feito com massa folhada e creme de amêndoas. Dica extra: compre os ingressos antecipadamente, especialmente para o Palácio da Pena, para evitar longas filas. Cascais, praias, história e beleza natural. Cascais é uma cidade costeira charmosa, localizada a apenas 30 quilômetros de Lisboa. Antiga vila de pescadores, tornou-se um refúgio da realeza portuguesa, e hoje é um dos destinos mais sofisticados e agradáveis para um bate-volta. Como chegar? De trem. Pegue o metrô Linha Verde e desça na estação Cais do Sodré. Ao sair do metrô, siga as placas para a estação ferroviária de Cais do Sodré. Pegue o trem da linha de Cascais com destino final em Cascais. A viagem dura cerca de 40 minutos e passa por belas paisagens costeiras. De carro, o trajeto leva cerca de 35 minutos. Há estacionamentos pagos no centro. Vou deixar os links na descrição do vídeo com os sites das empresas e horários dos transportes. Como visitar as atrações? O centro histórico é compacto e pode ser explorado a pé. Para atrações mais afastadas, como a Boca do Inferno ou Praia do Guincho, você pode ir de ônibus, bicicleta ou táxi. Se quiser conhecer a costa, vale a pena alugar uma bicicleta e percorrer a ciclovia. O que fazer em Cascais? Centro histórico.
ruas charmosas, cheias de lojinhas, cafés e restaurantes à beira-mar. Boca do Inferno, uma formação rochosa impressionante onde as ondas entram com força, criando um efeito incrível. Cidadela de Cascais, uma antiga fortaleza militar que abriga galerias de arte e um hotel de luxo. Praia da Rainha, pequena e charmosa, com águas calmas e cristalinas. Praia da Conceição, uma das mais populares, com fácil acesso e boa estrutura. Praia da Ribeira, bem no centro da vila, ótima para relaxar. Museu Condes de Castro Guimarães, um lindo palacete com acervo histórico e jardins encantadores. Farol Museu de Santa Marta, um farol histórico com um museu pequeno, mas interessante. Casa de Santa Maria, um casarão histórico com arquitetura fascinante. Praia do Guincho, para quem gosta de surf ou quer uma praia mais selvagem, com dunas e ventos fortes. Palácio Seixas, localizado na Orla, um dos prédios mais bonitos de Cascais. Museu do Mar Dom Carlos, conta a história marítima de Cascais e de Portugal. Óbidos, a vila medieval encantada. Óbidos é uma das vilas mais charmosas de Portugal, localizada a 85 quilômetros de Lisboa. Cercada por muralhas medievais, suas ruelas de pedra, casas brancas decoradas com flores e o imponente castelo fazem com que você se sinta em uma viagem no tempo. Como chegar? De ônibus. Pegue o metrô linha verde ou amarela e desça na estação Campo Grande. Ao sair do metrô, siga as placas para o terminal rodoviário do Campo Grande. Pegue o ônibus da empresa rodoviária do Oeste, Rápida Verde, saindo do terminal até Óbidos. A viagem dura cerca de 1h15. De carro, o trajeto leva cerca de 1 hora pela Autoestrada 8. Há estacionamento próximo às muralhas. De trem, pegue o metrô linha azul e desça na estação Santa Apolônia. Ao sair do metrô, siga as placas para a estação ferroviária de Santa Apolônia. Pegue o trem da linha oeste de Óbidos com destino final em Óbidos. A viagem dura cerca de 2 a 3 horas. Vou deixar os links na descrição do vídeo com os sites das empresas e horários dos transportes. Como visitar as atrações? Óbidos é uma cidade pequena e pode ser explorada a pé. Então basta entrar pelas muralhas e caminhar sem pressa pelas ruelas medievais. O que fazer em Óbidos? Igreja de Santa Maria, localizada na praça principal da vila. Esta bela igreja tem um interior ricamente decorado com azulejos portugueses e pinturas renascentistas. Foi aqui que o rei Dom Afonso V se casou com sua prima-dona Isabel, quando ambos tinham apenas 10 anos. Porta da Vila, a entrada principal da vila fortificada. O destaque fica por conta do oratório decorado com azulejos azuis e brancos do século XVIII, que retratam a Paixão de Cristo. Rua Direita, a rua principal da vila, cheia de casinhas brancas, lojas de artesanato, galerias, cafés e tabernas. É o caminho que leva ao castelo e o coração do movimento turístico em Óbidos. Passear pelas muralhas. Caminhar sobre as muralhas proporciona uma vista panorâmica incrível da vila e dos arredores. Explorar o Castelo de Óbidos, um dos castelos mais bem preservados de Portugal, hoje funciona como pousada. Mesmo que não se hóspede lá, vale a visita. Perder-se nas ruelas históricas, cheias de lojas de artesanato, livrarias e pequenos cafés. Experimentar a ginginha de Óbidos, o famoso licor de ginja servido em um copinho de chocolate. Uma tradição imperdível. Visitar a Livraria Santiago, uma livraria montada dentro de uma antiga igreja, um dos cantinhos mais encantadores da vila. Dica extra: se você for no mês de julho, poderá curtir o Mercado Medieval de Óbidos, um evento temático incrível com espetáculos, torneios de cavaleiros e comidas típicas da época. Cabo da Roca,
o ponto mais ocidental da Europa. Cabo da Roca é o ponto mais ocidental da Europa continental, com vistas deslumbrantes do Oceano Atlântico e falésias impressionantes, e está localizada a 40 quilômetros de Lisboa. Como chegar? De carro. A viagem leva cerca de 40 minutos. De trem. Pegue o trem até Cascais, e de lá, um táxi ou ônibus. Não há trem direto. A viagem até Cabo da Roca leva cerca de 15 minutos. Como visitar as atrações? Ao chegar, você pode caminhar até o farol e explorar as falésias. Não há muita infraestrutura, então é importante levar água e estar preparado para um passeio ao ar livre. O que fazer em Cabo da Roca? Visitar o farol de Cabo da Roca. Aproveitar as vistas deslumbrantes do Oceano Atlântico. Tirar fotos na placa do ponto mais ocidental da Europa. Fátima, o santuário e a fé de Portugal. Fátima é um destino espiritual importante, famoso pelo Santuário de Fátima, onde muitos peregrinos vêm a cada ano, e está localizada a 125 quilômetros de Lisboa. Como chegar? De carro. A viagem de Lisboa até Fátima leva cerca de 1h30. De ônibus. Pegue o metrô Linha Azul e desça na estação Jardim Zoológico. A estação de ônibus Sete Rios fica ao lado da estação de metrô. Na estação Sete Rios, pegue um ônibus da Rede Expressos para Fátima, e a viagem leva cerca de 1h30. Atenção! Não há trem direto para Fátima a partir de Lisboa, então a melhor opção é pegar um ônibus. Vou deixar os links na descrição do vídeo com os sites das empresas e horários dos transportes. Como visitar as atrações? O Santuário de Fátima é a principal atração, e o local é bem sinalizado, com áreas amplas para caminhada. O local também oferece visitas guiadas, se desejar saber mais sobre a história do santuário. O que fazer em Fátima? Santuário de Fátima, um dos mais importantes destinos de peregrinação católica do mundo, construído no local onde, em 1917, 3 pastorinhos relataram ter visto aparições da Virgem Maria. O complexo do santuário é amplo e recebe milhões de fiéis todos os anos. Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Localizada dentro do santuário, essa basílica neobarroca abriga os túmulos dos 3 pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco. Seu interior é belíssimo, com vitrais e murais que representam cenas das aparições. Capela das Aparições, o coração espiritual de Fátima, construída no exato local onde a Virgem Maria teria aparecido aos pastorinhos. É um espaço de oração e devoção, onde fiéis acendem velas e fazem suas preces. Via Sacra, um caminho espiritual que recria as estações da Paixão de Cristo, levando os peregrinos até o Calvário Húngaro, um mirante com uma grande cruz. O percurso passa por paisagens tranquilas e pela Loca do Cabeço, onde os pastorinhos também tiveram visões. Basílica da Santíssima Trindade, uma igreja moderna e imponente, inaugurada em 2007, que pode acomodar até 9.000 pessoas. Museu de Cera de Fátima. Apresenta cenas da história das aparições e da vida dos pastorinhos em figuras de cera realistas. Casa dos Pastorinhos, Aljustrel. A poucos quilômetros do santuário, é possível visitar as casas onde nasceram Lúcia, Jacinta e Francisco, preservadas com objetos da época. Dica de transporte. Para se locomover em Lisboa e arredores, use o cartão navegante, válido para metrô, ônibus, bondes e trens urbanos. Se pretende visitar várias atrações, o Lisboa Card pode ser vantajoso, pois inclui transporte limitado e entrada gratuita ou descontos em vários pontos turísticos. Para destinos como Fátima e Óbidos, os bilhetes de ônibus devem ser comprados separadamente. Esses são alguns dos melhores destinos para um bate-volta saindo de Lisboa. Com tantas opções incríveis, qual desses lugares você gostaria de visitar primeiro? Deixe seu comentário. Se você gostou deste vídeo e achou as informações úteis, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com outros viajantes. Inscreva-se no nosso canal para mais dicas de viagem. Se tiver alguma dúvida ou sugestão para futuros vídeos, deixe seu comentário abaixo. Todos os comentários são lidos e respondidos. Obrigado por assistir. Até a próxima e boa viagem!